Eis-me aqui, meu Pai, use-me como instrumento nas suas santas mãos, em nome de Jesus. Abra a mente deste ouvinte para que ele possa, Pai, receber esta palavra, não do irmão Josias, mas do Espírito Santo. Te agradeço, Pai, por mais uma rica oportunidade, em nome de Jesus. Olá, eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, noite de sábado, dia 13 de fevereiro de 2021. Louvado seja Deus. Eu quero ser breve, com a ajuda do Espírito Santo que vai me usar para você, trazendo uma palavra que há 5 minutos antes eu estava refletindo e sentindo o coração de passar para você o que Deus me revelou sobre este assunto. Quero falar para você o tema que diz o seguinte: por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Você sabe? Vamos aprender um pouco de Deus? Vamos aprender do Espírito Santo de Deus? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, se você tem Bíblia em casa, abra, por favor, em nome de Jesus, no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Passo a ler em nome de Jesus. Quero ser rápido, breve. Louvado seja Deus, porque não é por muito falar, né? Não é por muito falar, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer, não o irmão Josias. Porque se eu for falar de mim, irmão, de mim mesmo eu não tenho nada. Louvado seja Deus. Mas eu quero deixar bem claro logo aqui a você que eu não falo um português bem explicado. Eu não falo palavras bonitas, porque eu não sou professor de português. Por isso que eu não falo português bem explicado. Amém? Mas mesmo falando por aqui, por lá, o Espírito Santo de Deus vai fazer você entender o que Ele quer revelar para o seu coração. Louvado seja Deus. Eu não sou um grande pregador, não senhor. Mas o maior pregador do mundo, Ele vai pregar para você neste momento. O Espírito Santo de Deus é o maior pregador. Aleluia. Eu não sou o melhor dos pregadores, mas eu sou escolhido por Deus para trazer para você, neste momento, esta palavra. Apocalipse 3, 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua salvação. Para que ninguém tome a tua salvação através de jogo de futebol, através de baladas, através de coisas erradas. Guarda o que tem, porque segundo o Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz que Jesus vem sem demora. As Sagradas Escrituras, irmão, sempre diz para mim e para você que Jesus vai vir sem demora, né? Porque lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Então, meus irmãos, se Hebreus, no livro de Hebreus diz que Jesus não tardará, não vai demorar. E se Apocalipse capítulo 3, versículo 11 está dizendo que ele breve vem, e por que, a pergunta que fica no ar, por que é que Jesus não voltou ainda? Louvado e agradecido seja Deus. Por que, irmão? Por que será? O que você pensa sobre esse assunto? Porque ele está demorando a voltar e não voltou ainda, irmão? Se a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está dizendo que ele não vai demorar. Está dizendo que ele breve vem. E por que ele não voltou ainda? Porque desde irmão, de criança, que eu e você escuta, né, dizer, pregar que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Desde criança que eu e você escuta dizendo que Jesus está voltando e ele não voltou ainda. Há contradição, irmão? Há alguma mentira nisso aí? Louvado e agradecido seja Deus. As escrituras lidas para mim e para você, irmão, está dizendo
que guarda o que tem, para que ninguém tome a tua salvação, para que ninguém tome a tua coroa. Porque essa cruz pesada você vai trocar pela coroa de glória. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus irmãos, esse é o tema para este vídeo. Porque Jesus ainda não voltou. Louvado seja o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Já se passaram, irmão, quase 2000 anos, né? E ele não voltou ainda. Louvado seja Deus. Ele não voltou ainda, irmão. Estamos no século 21. E Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que os crentes pregam, que eu e você prega, não voltou ainda. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Aleluia. E se Jesus voltasse agora, irmão? Hoje, agora. Quantos de nós iria perder a eternidade com ele, irmão? E se Jesus voltasse agora? Se o arrebatamento fosse agora, irmão? Quanto de nós iria ficar? Porque não está preparado. E a Bíblia há mais de 2000 anos está dizendo que Jesus está voltando e você não se preparou ainda. E ainda acha que Jesus está demorando se você não se preparou ainda. Se você não está preparado ainda. Que preocupação é essa? Porque Jesus não voltou se você não está preparado para o casamento com o noivo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Jesus ainda não voltou, meu amado. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, e se Jesus tivesse voltado ontem, hoje é sábado, se ele tivesse voltado sexta-feira, que passou, foi ontem, aonde é que eu e você estaria hoje? Se ele tivesse voltado ontem, aonde eu, Josias Dias, e você estaria, irmão? Na eternidade com Deus? Ou eu e você iria ficar para ser jogado no largo de fogo e enxofre? Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, irmão, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as minhas perguntas, para todas as suas perguntas, para todas as suas dúvidas. O livro sagrado, tem resposta para todas as minhas e suas perguntas. E a própria Bíblia vai responder por que Jesus não voltou ainda, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meus amados, sabe porque Jesus não voltou ainda? Louvado seja Deus. Vamos ler Mateus capítulo 24. O livro de Mateus capítulo 24 tem a resposta para mim e para você, porque Jesus não voltou ainda. Glória a Deus. O livro de Mateus capítulo 24 está dizendo assim, meus queridos. Capítulo 24. Versículo 1 diz assim, que fala sobre o sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O versículo 2 do capítulo 24 de Mateus. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 3. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas,
E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Esta é a pergunta que todo o ser humano quer fazer a Jesus e quer saber a resposta, né? Qual será o sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo? 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, porque ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não a todos, a muitos. 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E o versículo 8 diz, 7, né? Diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Haverá fome no planeta Terra, e peste, e terremotos em vários lugares. Veja a lista aí, irmão. Veja a lista aí. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. 9. Então vos hão de entregar para ser atormentado e matar voões, e sereis odiados de toda essa gente por causa do meu nome. Jesus está dizendo. E os crentes vão ser perseguidos, odiados por causa do nome dele. E neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos já esfriou, viu, irmão? Este é um sinal da volta de Jesus. 13. Mas aquele que perseverar até o fim, não é até metade do caminho, é até o fim, será salvo. Quero parar aqui no 14 que diz: e este evangelho gospel, e este evangelho da prosperidade, e este evangelho do dízimo, e este evangelho do paraíso na terra, é isso que está dizendo? E este evangelho do judaísmo, não senhor, não senhora, está dizendo assim, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. E o 37 diz assim, 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aqui vemos, meus queridos, meus amados, muitos sinais que iriam acontecer antes do arrebatamento, sim ou não? Peço para você que medite com mais calma na sua casa, onde você estiver, nesses sinais, que são muitos, porque Jesus ainda não voltou, por causa disso, irmão, por causa dos sinais. Porque Jesus só vai voltar quando todos esses sinais se cumprirem. Porque Deus não trabalha contra a sua palavra. Ele trabalha em harmonia de acordo com sua palavra. E há muitos sinais ainda que não se cumpriram, irmão. Então, eu te garanto que este ano de 2021, Jesus não vai voltar. Não, senhor e não, senhora. Por quê? Porque há muitos sinais ainda que irão acontecer antes da sua vinda, antes do arrebatamento. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Então, meus queridos, e se o toque da trombeta fosse agora, quantos de nós seríamos arrebatados? E quantos de nós seríamos deixados para trás? Porque
não buscamos a santidade, a paz, o amor, porque não vivemos o Evangelho, mas sim as tradições religiosas. Louvado seja Deus! Mas por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus ainda não voltou e está demorando tanto? Porque Jesus, meu querido, Ele, o Salvador, Ele não voltou ainda, porque ainda não se cumpriram todos os sinais que irão se cumprir antes do arrebatamento, antes da sua vinda. Louvado seja Deus, é o que diz Mateus capítulo 24. Adiante. Engrandecido seja Deus. Mas sabe de uma coisa, queridos? Falta pouco para Jesus arrebatar a sua noiva. Ele vem e vai levar todo aquele que nasceram de novo, todo aquele que se converteram ao Evangelho. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, mas sabe de uma coisa? Aleluia. Jesus não voltou ainda, não é verdade? Jesus não voltou ainda. Mas os sinais de Mateus capítulo 24 em diante está se cumprindo ou não? Sim ou não? Ele não voltou ainda, mas vai voltar. Está voltando. Porque só quando o último sinal se cumprir, ele vem. E qual é o último sinal, irmão Josias? Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo e distribuído a toda a gente, então virá o fim. Jesus não veio ainda, irmão, porque este evangelho do reino não foi pregado ainda a toda a humanidade. Porque ele não vai vir enquanto houver pessoas inocentes diante dele. Deus não vai ter o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Jesus não veio ainda, porque esse evangelho não foi pregado ainda a toda criatura. Louvado seja Deus. Apesar de hoje você liga o rádio, escuta o evangelho, a televisão você escuta o evangelho, né? Na internet, no YouTube, você escuta o evangelho, mas esse evangelho não foi pregado ainda em todo mundo, ele distribuiu a toda a gente. E o que você está fazendo, e o que é que eu estou fazendo, irmão, para apressar a volta de Jesus? Eu e você está pregando o evangelho? Você está pregando o evangelho, irmão? Mas você quer que Jesus volte, mas você está pregando o evangelho para que ele volte, porque ele só vai vir quando esse evangelho for pregado em todo mundo, em testemunho de toda a gente. Não estou falando do evangelho gospel, que é pregado na televisão, o evangelho da prosperidade, do quem não dá dízimo vai para o inferno, é ladrão. Não foi esse o evangelho que Jesus mandou pregar. Esse evangelho aí que estão pregando está retardando a volta de Cristo, está atrasando a volta do Salvador. Mas ele disse que quando este evangelho do reino, do arrependimento, do arrebatamento for pregado em todo mundo e distribuído a toda a gente, virá o fim. Então, se o fim não veio ainda, meus queridos, se Jesus não voltou ainda, é porque esse evangelho não foi pregado ainda em testemunho a toda a gente. Você está entendendo? Louvado e agradecido seja Deus. Se Jesus não veio ainda, é porque todos os sinais que irão acontecer antes da sua vinda não aconteceram todos ainda, irmão. Não se cumpriram todos ainda. Aleluia! Louvado seja Deus! E os sinais são muito claros, irmão. Os sinais de Mateus capítulo 24 é muito claro para mim e para você.
E os sinais indicam, alerta eu e a você que Jesus está voltando, porque a volta de Jesus, a volta do Salvador, se dará com sinais, e muitos sinais, irmão. E veja que a nossa geração, a minha e a sua geração, está vendo mais sinais do que a geração do tempo de Noé. Porque a geração do tempo de Noé, o sinal era a arca, irmão. Só tinha um sinal, era a arca. Que quando ele construísse a arca, e que depois que ninguém quisesse entrar e que fechasse a porta da arca, não haveria mais salvação. No tempo de Noé, só era um sinal, a arca. E a nossa geração, há muitos sinais, irmão. No céu, na terra e no mar. Dizendo que Jesus está voltando. Porque a volta de Jesus se dará com muitos sinais. E veja que a nossa geração, irmão, está vendo muitos sinais. E eu e você estamos dormindo. A igreja está adormecida. A igreja está de mão dada com o mundo. O mundanismo entrando dentro da igreja. Os crentes se apegando a futebol, as coisas passageiras, amando mais as coisas do mundo do que a Deus. Engrandecido seja Deus. Meus queridos, Jesus não voltou ainda. Mas sabe de uma coisa? Se você morrer agora, se você morrer amanhã, para você, Jesus já veio. Isso mesmo. Por quê, irmão Josias? Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 14, versículo 16 diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para quem já morreu, irmão, muitos pastores que já morreram, ovelhas, muitos crentes que já morreram, para ele Jesus já voltou, irmão. Para ele Jesus já voltou. Se você morrer, Jesus já voltou para você. Se eu morrer amanhã, Jesus já voltou para mim, já voltou para o irmão Josias. Você está entendendo? Por quê? Porque a volta de Jesus se dará de duas formas, irmão, para mim e para você. A volta de Jesus se dará quando você morrer. Ou o arrebatamento, irmão. Porque você morrendo, você vai ser ressuscitado no arrebatamento. Há duas formas de você ir para o céu. Ou morrendo, que é para ser ressuscitado, ou vivo, que é para ser arrebatado. Então, se você não for na ressurreição, você vai no arrebatamento. Mas para isso, você tem que estar na porta, irmão. Louvado seja Deus. Porque a volta de Jesus acontece de duas formas. É ser arrebatado, ou a segunda forma, se você falecer, para você, Jesus já veio. Se eu morrer amanhã, depois dessa gravação, para mim Jesus já veio. Você está entendendo? Há duas formas para ele vir te buscar. Ou você morrendo, que é para ser ressuscitado, porque sem morte não há ressurreição. E no arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos serão arrebatados, arrancados da terra com força. Sumirão. Vão desaparecer deste planeta Terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Engrandecido seja Deus. Agora, irmãos queridos, não devemos esperar a volta de Jesus de qualquer jeito, irmão. Eu e você temos que nos preparar. A hora está passando, o relógio está correndo. Louvado seja Deus, o tempo é precioso, irmão. Então, meus queridos, porque Jesus não voltou ainda, irmão Josias? Está aí a explicação, irmão. Porque Jesus não pode voltar a qualquer momento. Jesus não pode voltar a qualquer momento, irmão. Sem que antes se cumpra todas as profecias que irão se cumprir antes da sua vinda. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Aleluia! Louvado e agradecido seja Deus.
Então, meus queridos, os textos bíblicos, né, foi bem claro para mim e para você, mostrando os sinais. Aleluia! E se você estudar as escrituras com paciência, você vai ver que tem muitos sinais ainda para se cumprir. Isso não quer dizer que vai demorar, irmão, porque para Deus nada é tarde. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que você tenha a mente aberta, irmão, para aceitar essa mensagem e refletir, porque a eternidade te espera. A eternidade me espera. E aonde é que eu e você iremos passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Deus não manda ninguém para o inferno, irmão. E você vai se quiser. Estamos no mundo onde nem céu nem inferno é o caminho onde eu e você vai escolher o destino para a tua alma. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, com base nos textos lidos de Apocalipse, que foi lido para você, aleluia, Jesus só poderá voltar quando estiver acontecendo tudo o que Deus falou pela boca dos profetas, irmão. Jesus só poderá voltar quando todos estes sinais se cumprirem. Louvado e agradecido seja Deus. Ele virá pela segunda vez, quando a obra que começou na primeira estiver realizada. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. Jesus também nos alertou, irmão, repetidamente sobre a necessidade de eu e você vigiar, né? E ele nos ensinou aqui nas escrituras de Mateus, capítulo 24, do 32 ao 33, que diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vede todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. E em Mateus capítulo 24, 14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, meus amados, porque Jesus ainda não voltou, louvado seja Deus. Saiba que ele ainda não voltou, mas os sinais estão acontecendo, os sinais estão aparecendo, aleluia. E para muitos ele já voltou, para muitos crentes ele já voltou, porque a Bíblia diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, foi essa a palavra que eu estava refletindo antes de gravar essa mensagem e senti de Deus de gravar quando Deus me revelou, porque ele não voltou ainda, porque ele não trabalha de contra com a sua palavra, porque todos os sinais que vão acontecer antes da vida de Jesus, ele não pode vir antes que esses sinais se cumpram, irmão. Ele só vai vir depois, quando todos os sinais se cumprirem, Jesus vem. Agora eu e você temos que pregar a palavra de Deus, irmão. Mas será que eu e você estamos pregando? Eu e você quer ir para o céu, mas muitos não se alegram mais quando diz que Jesus está voltando, porque está se apegando às coisas do mundo, e as coisas do mundo são passageiras, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre na eternidade com Deus. Louvado e agradecido seja Deus.
Aleluia. Engrandecido seja Deus, irmão. Então, meus queridos, Jesus só vai vir quando todos os sinais se cumprirem. Mas ainda há sinais que faltam se cumprir. Mas isso não quer dizer que Jesus vai demorar não, meu querido. Porque se você morrer hoje ou amanhã, para você Jesus já veio. Louvado e agradecido seja Deus. E queira você ou não, mas Jesus está voltando. E o diabo sabe que resta pouco tempo para ele. Por isso que ele quer levar você para o inferno com ele. O diabo não está gostando de você estar ouvindo essa mensagem. Porque você ouvindo essa mensagem, a sua fé vai aumentar. E quando a sua fé aumenta, o diabo perde força sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé nasce, cresce. Aleluia. E o diabo não quer que você tenha fé em Deus. Esta foi a mensagem que eu senti de Deus, de gravar para você e dizer a você que para você e para mim Jesus está demorando. Mas para ele não, porque ele já está buscando, irmão. Jesus está levando um por um, irmão. Você está percebendo que Jesus está levando de um a um? Quando você pensa que não, o irmão ali morreu, a irmã ali morreu, o pastor ali morreu, é Jesus levando, irmão. Porque ele sabe que muitos não vai suportar o que está vindo aí, irmão. Muitos vão negar a Jesus. E ele não quer perder nenhum para o diabo, não. É por isso que ele está levando a muitos. Porque se ele deixar, não vai suportar, irmão, o que está para vir. O ciclo está se fechando. E o nó vai apertar. Não pense que você vai comer o melhor da terra, não. Porque está vindo coisas tenebrosas, irmão. Tempos difíceis. Louvado e agradecido seja Deus. Engrandecido seja Deus. Em breve, ele arrebatará a sua noiva. Meus queridos, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe aí o teu comentário.